Oi, pessoal, eu sou a Isabelle. Se você curte relatos sobrenaturais, você está no lugar certo. Então já se inscreve no canal, ativa as notificações e lembre-se de curtir o vídeo logo pelo início, pois ajuda muito a entregar para outras pessoas. E vem comigo explorar o sobrenatural. Vida após a morte. Gostaria de compartilhar com vocês um relato recente, uma das muitas experiências sobrenaturais que já presenciei. Foi algo que mexeu profundamente comigo e reforçou a minha crença na existência de vida após a morte. Tudo começou em uma noite comum, quando eu voltei do trabalho. Como de costume, trabalhar até tarde, chego em casa sempre depois da meia-noite. Nesse dia, minha irmã havia ido comigo para fazer um trabalho de freelance. Ao voltar, nos pedimos um Uber, mas acabei colocando o endereço errado, uma quadra de distância da casa dela. Quando descemos do carro, nos despedimos e seguimos cada um para a sua direção, já que morávamos perto uma das outras. Enquanto caminhávamos, notamos um gato parado no meio da rua. Minha irmã, preocupada que ele fosse atropelado, voltou para tentar afastá-lo. No entanto, ele não se movia. Ao se aproximar, ela percebeu que ele estava muito mal e me chamou. Fui até lá e o que vimos partiu nosso coração. O gatinho estava em estado crítico. Ele tinha uma infecção gravíssima, que exalava um odor muito forte. Havia secreções saindo da boca, nariz e ouvidos. Ele miava baixinho, quase como se implorasse por ajuda. Decidimos levar ele à clínica veterinária da UEL, pois não podíamos deixá-lo lá naquele estado. Colocamos o gatinho em uma caixinha improvisada e enrolamos eles na blusa da minha irmã e chamamos outro Uber. Chegando lá, ele foi atendido imediatamente. Mas a notícia foi devastadora. Não havia nada a ser feito para salvá-lo. O veterinário explicou que o animal estava em um sofrimento extremo e que a eutanásia seria a maneira melhor de aliviar sua dor. Embora fosse uma decisão difícil, sabíamos que seria melhor para ele. Graças a Deus, eu tinha recebido meu pagamento naquele dia e pude arcar com os custos. Ficamos em um corredor, esperando enquanto o veterinário cuidava do procedimento. Eu chorava muito, tomada pela tristeza. De repente, quando estávamos sentados no corredor, vi algo que me deixou sem palavras. Um vulto preto passou pela sala, onde os veterinários estavam, para o corredor, e dali saiu rapidamente para outra sala. Imediatamente falei para minha irmã. Eles já terminaram. Tenho certeza que viu o espírito do gatinho saindo. Meu irmão olhou para mim sem acreditar muito no que eu havia dizido, pois minutos depois os veterinários abriram a porta e nos informaram. O gatinho já estava livre daquele sofrimento. Agora ele está em um lugar melhor. Brincamos com outros animalzinhos e fomos embora. Naquele momento, todas as lágrimas que eu chorava pela dor dele cessaram. Senti uma paz enorme, como se aquele vulto fosse realmente a confirmação de que ele estava bem. Desde então, tenho a plena convicção que existe vida após a morte, seja para nós ou para os animais. Essa experiência, por mais dolorosa que tenha sido, me ensinou muito sobre o fim, que nada é definitivo. Acredito que o gatinho foi levado para um lugar de paz, onde não há mais dor nem sofrimento. Que ele descanse em luz e que sua breve passagem pela minha vida continue me lembrando da importância do amor e da compaixão. Obrigado por ler meu relato. Te agradeço por enviar esse relato. Eu achei um relato muito bonito, mesmo que o gatinho não fosse seu. Você se compadeceu por ele, cuidou dele nesse tempo e fez o que você podia. Deu um descanso digno e tirou ele daquele sofrimento. Muito bem, parabéns pela sua atitude e por ter ajudado o gatinho. Vamos então para o nosso próximo relato de hoje. A maldição. Isa, o relato a seguir é de uma conhecida minha, mas é muito intrigante. Gostaria de compartilhar. Havia uma mulher de 36 anos que carregava consigo um histórico terrível. Toda vez que ela engravidava, ela encontrava uma forma de abortar e descartar os fetos sem remorso. No lixo, em rios, mata, já havia se repetido esse ciclo 9 vezes. Quando ela engravidou pela 10ª vez, a história se repetiu. Após mais um aborto, ela jogou o feto em um rio, sentindo-se exausta, com o corpo fraco e quase sem forças para manter a cabeça erguida, caminhava lentamente para o beco escuro. No meio do caminho, a senhora apareceu, surgindo de repente na escuridão. A mulher, mal se mantendo em pé, tentou ignorar a presença daquela figura. Mas a senhora parou e perguntou: "Você está bem? Precisa de ajuda?" Sem demonstrar interesse, a mulher respondeu secamente:
sem encará-la. Não se preocupe, está tudo bem. A senhora, no entanto, permaneceu ali, parada, encarando-a fixamente. A mulher, incomodada, olhou de relance para trás e viu aquela figura ainda imóvel, observando aquilo que a deixou desconfortável. Mas continuou andando, tentando não pensar no que acabara de acontecer. Foi então que ouviu a voz da senhora ecoando pelo escuro. O seu último bebê será diferente. Você vai se apegar a ele, mas ele trará tormento para sua vida. Furiosa com aquelas palavras, a mulher se virou para rebater. Mas ao olhar para trás, a senhora havia desaparecido. Um calafrio percorreu seu corpo. Assustada, ela seguiu em silêncio. Passaram-se 4 anos e dessa vez a mulher engravidou novamente. Agora, casada com o marinheiro, ela decidiu manter a gravidez. Deu à luz a um menino, saudável e forte. Por um breve período, sua vida parecia finalmente estar em paz. Quando o menino completou 5 anos, começou a relatar coisas estranhas. Certo dia, enquanto brincava no quintal, disse à mãe que havia visto uma criança na floresta, o chamando para brincar. A mãe não deu muita atenção, respondeu de forma indiferente. Por que você não foi brincar com eles? O menino hesitou e encontraram mais alguma coisa e percebeu que a mãe não parecia se importar. Por dias depois, ele desapareceu. Desesperada, a mãe procurou a polícia. Após algumas buscas, o corpo do menininho foi encontrado no lixo. Ele não tinha marcas de agressão, mas estava sem vida. A tragédia marcou profundamente a família. Mas a mulher seguiu em frente. Anos depois, engravidou novamente e deu à luz a uma menina. Tudo parecia calmo até completar 3 anos. A menina também desapareceu. Seu corpo foi encontrado em uma mata sem sinais de violência. A história se repetiu uma terceira vez. Após mudar de cidade, a mulher engravidou novamente e deu à luz a outra menina. Porém, quando completou 5 anos, ela desapareceu, e seu corpo foi encontrado no rio. Desta vez, as circunstâncias despertaram desconfianças. Até mesmo o marido suspeitou da mulher e acabou sendo presa. Posteriormente, ela foi internada em um hospício, onde a sua condição mental se deteriorava ainda mais. Durante o tempo que esteve internada, engravidou, pois sofria abusos todas as noites de segurança. Dessa vez, ela esperava gêmeos. Quando deu à luz, se lembrou da maldição da senhora que Bacon havia lançado sobre ela. Convencida de que seus filhos seriam mortos por alguma forma, a mulher tomou a decisão terrível. Ela mesma os eliminaria. Pegando um canivete, cometeu o ato encerrando a vida dos bebês recém-nascidos. Ao ser descoberta, a mulher foi considerada completamente insana, condenada a passar o resto dos seus dias em isolamento. A maldição parecia ter se cumprido de forma brutal, deixando um rastro de mortes e desespero. É isso, Isa. Esse foi o relato de uma conhecida que eu vivenciei de perto. Sem comentários. Sobre este relato, sem comentários. Muito pesado e não tem nem o que se dizer, né, gente? Quem era aquela senhora, por que ela amaldiçoou, não sabemos. Mas vamos então para o nosso próximo relato de hoje. Relato de um vigilante. Era uma madrugada comum, ou pelo menos eu achava que seria. Por volta das 2 da manhã, fazia minha ronda de rotina na Basílica da Aparecida. O silêncio do lugar era quase ensurdecedor. O silêncio do lugar era quase reconfortante, apenas quebrado pelo eco dos meus passos vastos corredores. Apesar de já estar acostumado com a grandiosidade daquele espaço, naquela noite havia algo diferente. O ar parecia ainda mais pesado, quase sufocante. Um frio incomum percorria pela minha pele. No início achei que fosse coisa da minha cabeça, talvez um cansaço acumulado, mas conforme avançava, o incômodo só aumentava. Quando passei por uma das capelas laterais, senti um arrepio tão intenso que tive que parar. Apontei minha lanterna para o altar menor, tentando entender o que estava incomodando tanto. Foi então que eu vi. No começo parecia apenas um murmúrio, baixo e distante, como se fosse o som de vento passando por alguma fresta. Mas ao me aproximar, ficou ainda mais claro. Era uma voz fraca e trêmula chorosa. Socorro, por favor, me ajude. Congelado no lugar, olhei para o altar. E lá estava uma figura feminina. Peguei o rádio e tentei chamar alguém da equipe, mas tudo que recebi de volta foi estático. A voz continuava mais insistente. Não me deixe aqui, por favor. Meu coração batia descompensado, mas decidi seguir em frente. Não sei se foi coragem ou teimosia.
Iluminei o altar e a figura estava lá, ajoelhada com as mãos unidas em oração. Era translúcida, quase como um reflexo em um vidro. Parecia ser uma mulher vestida de branco. Meu corpo travou. Nunca senti tanto medo na vida. Mesmo assim, consegui perguntar quem era ela. Quem é você? O que está fazendo aqui? A mulher se levantou lentamente, olhou para mim. Seu rosto estava marcado por uma expressão de dor profunda. Dos seus olhos vazios corria uma única lágrima. Estou presa aqui, desde que caí. Antes que eu pudesse entender o que ela queria dizer, ouvi um estrondo atrás de mim. Virei bruscamente, mas não vi nada. Apenas o vazio do corredor. Quando olhei de volta para o altar, ela havia desaparecido. A essa altura, minhas pernas tremiam tanto que eu mal conseguia andar. Saí da capela o mais rápido, tentando recuperar o fogo. No dia seguinte, ainda abalado, resolvi procurar histórias sobre o lugar. Descobri que há muitos anos uma mulher havia caído da passarela, que liga a Basílica Velha à Nova. Diziam que ela morreu na hora, e desde então sua presença ainda podia ser sentida como se estivesse presa entre o mundo dos vivos e dos mortos, buscando ajuda. Depois daquela noite, nunca mais presenciei nada parecido. Mas o som da voz dela implorando por socorro ainda ecoa em minha mente. Evito passar por aquela capela sozinho durante as madrugadas. Obrigada por ler o meu relato, espero que acredite em mim. Acredito 100%. As pessoas falam tanto de cemitérios e coisas do tipo, mas os lugares mais assombrados são igrejas. Já repararam? As melhores histórias, assim, geralmente ou são em catedrais, igrejas, então, acredito. É muito sofrimento. As pessoas vão até lá em busca de ser recolhidas e do sofrimento passar, e às vezes acontece uma tragédia e elas ficam presas naqueles lugares. Mas que Deus a tenha e ela consiga se libertar desse sofrimento dela. E vamos então para o nosso próximo relato de hoje. Um pedido de ajuda. Sou apaixonada por assistir casos criminais, desaparecimentos, homicídios e mistérios não resolvidos. Uma noite, como de costume, coloquei um desses vídeos para ouvir antes de dormir. O caso era sobre uma garota que havia desaparecido em uma escola particular, se não me engano, no Rio de Janeiro ou São Paulo. Era intrigante e triste ao mesmo tempo, mas o sono acabou me vencendo. Quando percebi, estava em uma experiência completamente diferente. Abri os olhos e me vi deitada na cama, mas algo estava errado. Me senti leve, como se estivesse algo realmente ali. Levantei, olhando para o corredor do quarto, foi então que aconteceu. Ao virar em direção à porta, me deparei com uma jovem parada ali me observando. Ela tinha uma expressão de desespero e o rosto começou a falar. Por favor, me ajude. Eu não consigo ter paz. Aquelas palavras me congelaram. E ela começou a contar o que aconteceu, enquanto eu mal conseguia processar tudo o que estava acontecendo. Disse que a direção da escola onde estudava estava encobrindo o autor do crime. Não era o caseiro, como todos suspeitavam, mas sim um aluno. Sua voz era carregada de tristeza e revolta. E eu ainda sinto dores, é como se meu corpo estivesse descansado. Às vezes é como se eu nunca parasse em um hospital, mas nunca melhora. Ela chorou, explicando que seu corpo nunca havia sido encontrado e isso a impedia de seguir em frente. Sinto tanta falta de viver, quero tanto que minha família tenha paz. Enquanto ela falava, o quarto parecia mudar, o ambiente estava frio e pesado e eu me senti cada vez mais assustada. Foi então que comecei a pensar: será que eu morri? Será que estou entre o mundo dos mortos? Olhei ao redor buscando uma resposta e acabei voltando a olhar para a cama. Lá estava meu corpo, deitado e imóvel. Era uma visão surreal e assustadora. Só então que percebi algo estranho. Uma corda prateada ligava o meu tornozelo ao meu corpo físico e o que eu estava. Aquilo me fez sentir uma urgência enorme de voltar. Sentei-me na cama ao lado do meu corpo enquanto meu coração, ou o que restava dele naquele momento, batia acelerado. Com o pânico crescendo, fechei os olhos e pedi ajuda a Deus. Implorava em pensamento: por favor, me deixe voltar. Deitei sobre meu corpo e senti como se estivesse sendo puxada para dentro de mim mesma. Como um sulavanco, acordei. Meu quarto estava como antes, mas o peso daquela experiência ainda estava sobre mim. Não sei o que aconteceu naquela noite. Se foi um sonho, uma experiência extracorpórea ou algo além da compreensão. Mas até hoje, a imagem daquela garota e suas palavras ainda me persegue. Fico pensando, será que ela realmente precisa de ajuda? E se sim, como eu poderia ajudá-la agora? Obrigada. Eu que te agradeço por enviar esse relato. Quem é fã de casos criminais sabe muito bem de qual caso ela está falando.
né? A gente não vai mencionar aqui porque a gente não quer tomar no processo, mas muito interessante essa história. Acredito em você que você tenha tido uma viagem astral e acabou encontrando com o espírito da garota, pois você dormiu assistindo esse conteúdo, então ela teve uma ligação ali com você e tentou te pedir ajuda. Você deve ter algum mediunidade, alguma coisa que você ainda não aflorou ela muito bem, e ela te pediu ajuda. Você pode tentar mandar um e-mail pro pai dela. O pai dela procura respostas até hoje. Tadinho. Perdeu tudo que tinha por causa da dor que vai perder a filha dele. Bom, pelo menos é isso que dizem os comentários. Mas muito obrigada por enviar o seu relato. E é isso, gente. Esses foram os relatos de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. E lembrando, se você tem um relato e gostaria que eu lesse ele aqui no canal, aqui na descrição vai estar os métodos de envio. Muito obrigada a quem assistiu até aqui e uma boa noite e bons sonhos.